Graças a Deus. Estamos de volta nesta sexta-feira com o programa Palavra Rema, um programa de estudos da Palavra de Deus. E para fazer esse programa comigo eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus abençoe. Então, pastor José Carlos, estamos então prosseguindo em conhecer a Palavra de Deus. E convido a todos os irmãos, aqueles que assistem a Palavra Rema, a divulgar esse trabalho na escola, enfim, no seu apartamento, na sua casa, no seu trabalho, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz. E eu creio que ela vai dar um sustento à sua fé tremendo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós vamos no intervalo. Quer tempo que você pegar a Bíblia, caneta, papel? E nós estamos estudando agora Mateus capítulo 4 e o versículo 2. Vamos ler no versículo 2, que faltou algumas coisas aqui, eu quero comentar aqui sobre isso. Mateus capítulo 4, versículo 2. Nós vamos no intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, ontem nós falamos sobre Mateus capítulo 4 e versículo 2. Nós vamos voltar sobre esse texto hoje, pastor Carlos. Veja só, então vamos ler aqui, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Veja bem, como é que foi, pastor? 4:2. Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Continua? Não, olha só. Fora de Cristo, é isso que eu estou dizendo, só 3 pessoas na Bíblia, se você vê, que a Bíblia menciona que jejuaram 40 dias e 40 noites. Peguem Deuteronômio, capítulo 9 e o versículo 9. Deuteronômio, lá no capítulo 9 e 9, né? Em Deuteronômio, no capítulo 9 e no versículo 9, que nós vamos ver onde fala aqui sobre Moisés, né? Veja bem aí, pastor Carlos. 9:9. Vamos lá. Capítulo 9 e o versículo 9. Está escrito assim, queridos, preste atenção, ó. 9:9. Tá lá. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Olha o 18. Depois, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, olha, provocando a ira dele. O 25. Continua aí. Vocês têm sido rebeldes. Não, peraí, 25, né? Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. E o 10 e 10? 10 e 10. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vê lá em Êxodo 24. Em Êxodo 24. Esse é para frente, pessoal. Esse é capítulo 24. Êxodo capítulo 24.
versículo do 13 até o 18. Olha isso, 24. 24, do 13 ao 18. Uhum. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Pode ler mais? Olha, até o 18. Disse ele às autoridades de Israel: espera-nos aqui até que retornaremos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Olha só o 32, agora pega o 32, do 15 e o 17. Êxodo 32, né? É, do 15 até o 17. Êxodo capítulo 32, do 15 ao 17. Bora lá. Glória a Deus. Vamos ler. Do 15 ao 17. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Até aí? Até o 17. Até o 17. É. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Depois de 40 dias, estava Moisés e Josué. Josué ficou com ele também 40 dias. Os 40 dias que ele ficou no monte, Josué ficou com ele. Ficou com Quando ele desceu do monte, Josué ficou com ele. Passou 40 dias e 40 noites sem comer. Os dois. Olha só, Elias, Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. 1 Reis, capítulo 19. E o versículo 7. 1 Reis, capítulo 19. E o versículo 7. Vamos lá. 19, 7. 1 Reis. Tremendo estudo da palavra de Deus. Vamos lá, versículo 7. Está aqui. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Continua? Continua, 7 e 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então, só 3 pessoas na Bíblia, fora Jesus, jejuaram 40 dias e 40 noites. Moisés, Josué e Elias. Quer dizer, e a Bíblia vem dizendo, no versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E isso era esses 40 dias era um bíblico, né? Várias pessoas ali, quando Moisés, era 40 dias e 40 noites. Olha só o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo veio, ele procurou um momento de fraqueza. E ele viu que Jesus tinha fome. Então, chegando ele, o tentador, Satanás, disse: se és filho de Deus, visto que tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem em pães. Cristo foi tentado para usar o seu poder para a vantagem própria, ao qual ele nunca faria. Então o diabo disse: ei, tu não és filho de Deus? Sabia que ele era filho de Deus, já o conhecia, esteve no céu com ele.
E sabia que se ele usasse que essa pedra se tornasse pão, elas se tornariam. Tornaria. Obedeceriam. Ele tinha autoridade. Ele tem autoridade, manda aquela autoridade. Como é que passa fome, rapaz? É. E o diabo chega para nós falando isso, procurando as nossas fraquezas. Isso Para quê? mesmo. Para tentar derrubar, ele vai procurar a sua fraqueza, pastor Calei. Você que está em casa, está fazendo conosco esse programa, a palavra rema, o inimigo vem procurando a sua fraqueza para derrubar você. Para que você se caia. Eu disse, não. Olha só o que Jesus disse no versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos entrar no momento em que Jesus está sendo tentado pelo diabo. E você vai ver que Jesus vence Satanás fazendo o quê? Usando a palavra de Deus. A maior arma para vencer o Satanás está na palavra de Deus. E é o que as pessoas menos querem hoje em dia. Sim. Momentos de estudar a palavra, momentos nós aprendemos na palavra, momentos de estudarmos, olha só. Mas ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Pega Deuteronômio, no capítulo 8 e o versículo 3. O homem é um ser espiritual, assim como o ser físico. Portanto, depende de Deus, depende de se alimentar em Deus. Você tem a fome carnal, mas você tem que ter a fome espiritual. Onde? Na palavra de Deus, se alimentar da palavra, comer a palavra de Deus, se alimentando dela. Olha só, Deuteronômio 8, versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus citou isso. Foi o quê? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Tremendo. Ele comia maná, o pão celestial. Mas Deus fez com ele, nem só do pão vive o homem, vocês têm alimentado de mim, da minha palavra. Aí Satanás continua no versículo 5, o pastor Carlos Leite. Versículo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: olha, se és filho de Deus... Não, só o 5. Só o 5. Então, Satanás o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Então o diabo o transportou com uma força poderosa. Lembra que o diabo perdeu o poder quando Jesus ressuscitou? Você vai ver aqui, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas antes de Jesus ressuscitar, o diabo tem poder. E o diabo pegou ele e o transportou a uma força poderosa até a cidade santa, quer dizer, até Jerusalém. E depois sobre o pináculo do templo, seu ponto mais alto. Joséfo indica que era a média de 70 pés, lá no livro de Joséfo, quer dizer, 213 metros, o cume do pináculo ao fundo do despenhadeiro de baixo. Ponto alto, mais alto do que aqui o Morro da Cruz, onde é que nós estamos. Meu Deus! Era, segundo o Flávio José, naquele tempo, ele ia uma cerca de 213 metros. Né? Olha só, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já, para falarmos do versículo 6. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus.
Graças a Deus. Estamos de volta. E agora vamos no versículo 6, pastor Carleito. Vamos lá então, versículo 6. Se és filho de Deus, né? Depois que... Levou lá no pináculo, a 213 metros de altura. Quanto? 213. 213, é alto, hein? Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: e ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Esse Salmos 91 e o versos 11. Salmo O diabo pegou ele e disse: se tu és filho de Deus, visto que és filho de Deus, o diabo sabia que era filho de Deus, então prova que é filho de Deus. O diabo está sempre tentando. Sempre, para quê? Para que ele prove. Lança-te daqui para baixo. Quer dizer, entenda literalmente, você se lança aqui, joga aqui nesse precipício. Pois está escrito: aos seus anjos dará ordem sobre ti, e te tomarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Salmo 91, 11 e 12. Está aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso é bom entender, que muitos cristãos acham que o diabo não conhece a Bíblia. O diabo viu a Bíblia ser escrita. Ele viu escrever a Bíblia. Ele viu. Então ele precisa que a palavra esteja dentro de você, no seu coração. Olha só o que ele citou. Ele citou o Salmo 91. Mas Jesus também citou a palavra. Em vez de ele com a palavra, olha só o versículo 7. Versículo 7 de Mateus, capítulo 4. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6, pastor, e 16. Deuteronômio 6, 16. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Deus vai proteger, vamos jogar daqui. Satanás citou o Salmo e Jesus citou o Deuteronômio. Né? Tentar a Deus é pôr em dúvida a sua palavra. Tá? E, consequentemente, a capacidade de fazer o que ele prometeu. Sim, portanto, aí quando você bota em dúvida, você está tentando a Deus, o Senhor, Deus. Não, eu vou ver se isso acontece mesmo. Sim. Vamos jogar daqui para ver. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 16. 16. Vamos lá. Está aqui. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Maçã. Jesus citou isso. Jesus citou isso aqui. E tem muitas pessoas assim: eu vou fazer isso porque, querido, não tente o Senhor, o seu Deus, não põe à prova. Deus prometeu, ele vai cumprir, acredite. Muitas vezes, em muitas das nossas vidas, nós não recebemos porque pomos provas ao Senhor, nosso Deus. Não tente o Senhor, teu Deus, não põe a prova ao Senhor, teu Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. Olha só, pastor, o que está no versículo 8. Versículo 8. Vamos lá, que eu estava lá em Deuteronômio. Capítulo 4 e o versículo 8. 4 e 8. Vou colocar aqui. 4 e 8. Pronto. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Olha só. Ainda outra vez, a terceira tentação. Jesus foi tentado e a terceira tentação. Transportou-lhe o diabo ao monte muito alto. Nós não conhecemos ele que não tem esse monte. Mas, provavelmente, naquela região, deve ser o Monte Nebo. Ele mostrou todos os reis do mundo e a glória dele. Demonstrou que ele não era num sentido físico, porém num sentido espiritual.
e mostrou a glória desse reino. Olha só o que ele diz no 9. Vamos lá. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Quer dizer, ele disse: Poxa, tudo isso eu vou te dar, todo o reino. Se tu prostrar, é a petulância dele e adorar a mim. Jesus conhece a Deus. A tentação era para que Cristo anulasse a cruz, por meio da qual ele recuperaria todas as coisas. Se ele prostrasse a mim, ele perderia. Mas, olha só o que Jesus diz para ele. versículo 10. Né? Disse Jesus: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então disse Jesus: vai-te, Satanás. Apresenta Cristo pela primeira vez, dirigindo-se a Satanás pessoalmente, porque está escrito: ao Senhor, o seu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Somente a Ele darás culto. Satanás deseja que a humanidade lhe adore e sirva, demonstrando adorar e servir somente, mas devemos adorar e servir somente ao Senhor. Quando é que você serve a Satanás? Quando você faz as obras da carne. Quando você faz as obras que agradam ao diabo. Você está adorando a Ele, está se prostrando diante dele. Ah, não, quando você faz o que desagrada a Deus, aí você agrada ao diabo. Olha só, o versículo 11, pastor, que nós vimos para o final. Então o diabo deixou. Quer dizer, depois disso, o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram, pastor. Olha só. Maravilha. Então o diabo se afastou dele por um tempo. Afastou-se dele por um tempo, né? Significa que haveria outras tentações. Quer ver? Lucas, capítulo 4 e o versículo 13. Lucas 4 e 13. Lucas também fala, né? Lucas 4. Lucas também. Nós estamos lá em Lucas 4. Lucas 4 e 13. Vamos ver aqui. 4 e 13? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Aqui, em Mateus, fala que ele afastou-se por um tempo. Né? Então, foi outras tentações que nós não conhecemos. Né? Tem acabado todas as tentações. Olha só, eis que veio o anjo chegando e o serviram. De maneira ministraram, não foi dito, mas serviram a Jesus, vieram a Jesus. E ele deixou até o tempo oportuno. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Palavra Rema, mais uma semana de programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema é um programa de estudos da Palavra de Deus. Nós estamos aqui para aprendermos a Palavra de Deus. Semana que vem nós vamos começar em Mateus, capítulo 4, e o versículo 12, que dá início ao seu ministério, né? Ao começo do ministério de Jesus. Estamos estudando o livro de Mateus. Espero que essa série de estudos seja útil a você. Quero agradecer ao pastor que está comigo, o pastor Carlos Leite. Muito obrigado, pastor. Eu é que agradeço, pastor José Carlos Francelino, com esse estudo da Palavra de Deus, e isso tudo vai nos fortalecendo, porque aos domingos a gente prega para as pessoas e a gente vive nesse mundo, né? E nós temos que estar alicerçados na palavra para que a gente não caia, para que a gente não desista. A palavra de Deus em nós é que nos dá maturação para que a gente possa ir à frente. Não há ninguém que possa suportar sem o conhecimento, sem a leitura da palavra de Deus, sem comer essas palavras que é, na verdade, o nosso melhor e maior alimento. Pastor, sua igreja, pastor? O Santuário da Família, nós estamos ligados, né, ao Santuário da Família Sede, e nós temos uma congregação em Cordeiros. Qual rua?
a rua Abílio Corrêa de Melo, número 434. Em Cordeiro. Essa rua fica entre o Queires, ali na Reinaldo Schmithausen, e a Universal. Universal de um lado, Queires do outro, e no meio a Rua do Santuário da Família. E os nossos dias de culto é terça-feira, às 8 da noite, às quintas-feiras, com o pastor Adailton, às 8 horas da noite, e domingo, especialmente às 7 horas da noite. Domingo, nós celebramos a Deus, adoramos a Deus ali, junto com uma família cristã, às 7 horas da noite. Amém. E querido, eu estou aqui na rua Antônio Cílio Dutra, número 62, todos os quartas e domingos, quarta às 20 horas, domingo também às 19 horas, estamos aqui para abençoar a sua vida. E eu quero orar por você. Posso orar por você? Vamos orar juntos? Vamos orar? Senhor, meu bom Deus e meu Pai, eu quero agradecer pela vida deste homem, dessa mulher, que em algum momento, ou quem sabe a semana toda, tem me acompanhado com o programa Palavra Rema. Pai, eu te louvo pela vida deles. Pai, agora, Pai, esteja abençoando a vida dele. Que essa palavra falada aqui, ó Pai, possa encontrar nesse coração uma terra fértil, para que nela, ó Deus, possa produzir muitos frutos. Muito obrigado, ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, procure a Deus neste final de semana. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.